Sem dúvidas, o treinamento para virar o capiroto por completo começa com o Naruto lançando a braba para os touros negros. Haruwardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde irei falar pontos principais, tudo que eu achei, como foi o que eu gostei, do capítulo de número 266, o capítulo mais recente da Black Clover. Para todo caso, capítulo fascinante, capítulo cheiroso, formoso, que eu peço que, por gentileza, vocês vejam o vídeo até o final. E por que você está pedindo isso, Haru-senpai? Por conta de que, até o final do vídeo, você vai ver que eu vou focar muito no Naruto, enquanto eu falo a minha opinião, como foi o capítulo, porque possivelmente a origem plot desse personagem ao menos está sendo revelado de pouco em pouco, e eu quero que vocês prestem atenção que eu vou falando até o final do vídeo um pouco sobre esse personagem, e você vai perceber os meus pensamentos sobre o Naruto. Por conta de que, aparentemente, ele é da nobreza e acontece que ele foi destituído. Não apenas ele, como sua família. A gente viu a casa onde eles viviam, que está em destroços. Por que será? Alguém fez isso? Eles fizeram uma revolta? Acontece que as pessoas não gostavam de Naruto e sua família, mesmo sendo da nobreza. Eles fizeram algo? Eles têm relação com os demônios? Uma pesquisa demoníaca? Que nem a maldição de Gordon, que é passada de geração em geração, digamos que os estudos. Pode ser que isso aconteça com a família de Naruto? Então, você vai entender, mas eu acho que a questão do Naruto, o plot dele é muito trágico, e até o final do vídeo você vai entender por quê, porque eu vou dizer o que eu acredito que aconteceu com o Naruto, a minha opinião sobre esse personagem, baseando-me nesse capítulo mais recente. Para todo caso, eu acredito que agora fica um pouco mais compreensível porque ele tem um controle sobre 4 demônios, e isso tem possível ligação com a sua família, você vai entender nesse vídeo. Para todo caso, sobre o treinamento do meu querido menino sem magia, nosso querido Asta-kun, eu acho que é interessante por conta de que o treinamento dele envolvendo lutar contra o seu demônio para ganhar o poder demoníaco é interessante porque basicamente ou ele vai vencer ou ele vai ser derrotado e provavelmente vai ser morto e vai ter o corpo dele roubado. Pelo menos é o que eu acredito, baseando-me nos treinamentos shonens de qualidade. Eu acho que pegou uma boa essência, era algo esperado, foi muito estilo Naruto e Kurama, muito estilo Ichigo treinando para controlar seu poder Hollow. Então eu acho que vai ser muito nessa vibe o treinamento. Não duvido que o Naruto não vá dar dicas para o Asta enquanto ele luta. Mas para todo caso, eu gostei de ver a face do Akuma do Asta. A gente vê que tem um lado meio humano, possivelmente pode ser por conta dele ter pego o braço do Asta. A gente viu que realmente o braço do Asta se foi. Não é à toa que na batalha ele não tem mais acesso ao braço direito dele. Então vai ser uma batalha árdua. E para todo caso vai ser tenso, vai ser incrível, vai ser épico. Para todo caso, gostei da parte que o Naruto jogou a verdade para os touros negros, falou seus defeitos, falou que só por ter sido importante na guerra não quer dizer que eles mudaram muito. Eu gostei de ver muito a convicção do Naruto, a questão que ele fala que pessoas grandiosas são grandiosas desde o começo. Isso pode ser muito baseado, talvez, na sua origem, na sua família, ou em cavaleiros que ele se inspira. Então, sério, promete. Eu acho que esse capítulo fez muita coisa bacana, que eu preciso ressaltar desde o começo até o final, tudo que eu achei, como foi o que eu gostei. Então, vamos falar sobre o capítulo mais recente de Black Clover, que fica conhecido como A Origem de Naruto Foi Revelada? Começando a falar sobre o capítulo, vamos de uma maneira bem rápida. A conversa do Rei Mago com o Gadia basicamente foi: então, vai cooperar? A gente vai atacar daqui 2 dias. Beleza, tô junto porque eu tenho que vingar a minha rainha, vou retomá-la porque ela é o amor da minha vida. Praticamente a gente viu a face de um homem pistola que teve sua mulher roubada por Dante da Tríade Negra, só que não foi o Dante, né? Foi a nossa querida Megícula, ou seja, ia rolar um Yuri ali. O que eu tô falando? Bom, vamos focar no importante, né? Pra todo caso, a gente viu que foi essa parte ali, digamos que relevante do começo, ali em volta do reino de Hurt, e daí a gente vai pra parte realmente relevante do capítulo, que foi a conversa de Naruto com seus subordinados, os membros dos touros negros. É interessante porque teve aquele blá blá blá, você é o vice-capitão, porque você não apareceu até agora, e daí o Naruto jogou a real. É Porque eu odeio todos vocês, porque vocês são um bando de sem esperança que foram reunidos pelo Yami. E como vice-capitão eu tenho liberdade e posso ir para onde eu quiser, então nem queria ver a face de vocês. Praticamente foi isso. Eu acho que é interessante porque o intuito do Naruto criticar, falar defeitos e não citar nenhum elogio, nenhuma característica forte deles, é com o objetivo possivelmente de fazer com que eles se impulsionem pela raiva e fiquem muito mais fortes. Não é à toa que o Naruto no final fala: se vocês querem uma chance, vocês têm 2 dias para ficar mais forte, para tentarem retomar, salvar o Yami, irem para Hurt, ou melhor dizendo, para Spade, para se juntar aos Cavaleiros de Elite. Então é interessante porque o Naruto falou que no momento atual eles não têm chance alguma, são um bando sem esperança, são um bando de bom por nada dos touros negros. Só que acontece que o Naruto disse 2 dias e ele deu a entender que ele pode muito bem levá-los. Isso que é interessante, porque a gente viu que quem vai levá-los é o Naruto. Então é interessante isso porque ele meio que acredita. Ele disse para impulsionar, para criticar, para fazê-los ficar motivados. Eu acho que esse é muito o intuito
muito, porque às vezes quando você fala palavras negativas, você critica, bota defeito, é pra fazer com que aquela pessoa fique muito mais forte, motivando-se pelas palavras que você disse. Então eu acho muito que tem essa vibe do que o Naruto disse. Pra todo caso, vamos ter que esperar. Eu ainda acredito que pode ter uma reviravolta, os Touros Negros salvando o vice-capitão quando a guerra começar em Spade. Para todo caso, eu ainda acredito que o Naruto fez na melhor das intenções as palavras frias, embora também conheçamos ele e sabemos que ele diz muito o que ele pensa. Para todo caso, vamos ver, vamos aguardar, mas a única curiosidade que eu penso é sobre Noelle, Gordon e Gray. Ele não disse nada deles. E por que ele não disse nada? Porque ele nem sabe sobre a entrada desses membros dos Touros Negros ou porque ele reconhece suas forças? Tá aí o ponto, tá aí a curiosidade. Porque tirando esses membros, ele criticou todos. Vanessa, Figaro, Zora, Magna, entre outros. Por ver, foi realmente salvo só Asta, Rook, Noelle, Nero e Gordon e Gray. Então é curioso, a gente não sabe, mas eu gosto de acreditar que ele reconheceu e são o tipo de pessoas que ele gosta. Embora a gente vê que a Noelle tem aquele complexo de realeza, mas ela é muito forte e determinada. Então fica aí a curiosidade, não dá pra saber o que o Naruto pensa deles. Mas para todo caso, como vice-capitão, por ter todos os dados, por saber características próprias de seus subordinados, eu acho muito difícil dele não saber. Eu prefiro acreditar que ele criticou realmente os membros que ele não considera, que ele não reconhece a força. Para todo caso, a gente viu, agora os Touros Negros vão ter cerca de 2 dias para fazer técnicas em conjunto ou mudarem seu estilo de magia. Eu gostaria de ver o Figaro utilizando da mesma magia do seu irmão mais novo, mas isso quebraria a estética, a personalidade, a construção que ele teve. Porém, talvez se ele faça isso visando que ele não pode mais só proteger e defender, ele tem que aprender ataques. Mas não dá pra saber, ainda a gente vai ter que esperar esses 2 dias pra ver como forte eles ficarão. Para todo caso, a única coisa que eu espero é técnicas e conjuntos, porque em 2 dias, com quem eles vão treinar? Eles estão em um lugar muito separado do reino de Hurt, eu acredito, apesar que eles voltaram pra Clover, se não me engano. Mas mesmo assim, com quem eles poderiam treinar? Mereodeona? Acho muito difícil em 2 dias. Então, eu prefiro acreditar numa coisa mais óbvia, que pode ser poderosa, que são técnicas em conjuntos, técnicas que eles estavam guardando em segredo e vão aprimorar, do que qualquer outra coisa. Mas, por todo caso, a gente vai ter que esperar pra saber. A partir disso, vamos falar do treinamento do nosso querido garoto sem magia e um pouco mais da origem de Naruto. Começando a falar sobre o treinamento de Asta, a possível origem de Naruto, a gente já vai chegando na conclusão do capítulo. Eu acho que é interessante ressaltar que o Asta praticamente perguntou que magia legal, fiquei me perguntando sobre o que é, e a gente vê que é informado que a magia das sombras permite que o Naruto, junto de qualquer outra coisa que ele esteja tocando, seja materializado para outra sombra. Então, a partir disso, é interessante vermos que possivelmente o Naruto pode ir para qualquer reino ou para qualquer continente que ele já tenha ido, é o que eu acredito, ou até desconhecido. E acontece que o Asta pergunta, e o pessoal dos Touros Negros, você conversou com a Mina-san? E acontece que ele fala, never mind that, Kenny Schneider, não se preocupa com isso. Porque, realmente, né, ele lançou lá a verdade que provavelmente deve ter doído, embora os Touros Negros tenham ficado quietos, o que mostra que provavelmente eles reconhecem seus erros e vai ser algo que vai motivá-los. Mas, para todo caso, focando no principal, vemos que eles estão na casa de um antigo nobre. Lá o Asta vê, digamos que o estado da casa está, e acontece que o Naruto vai para um cômodo específico, onde ele abre com a sua magia das sombras, aparentemente uma porta secreta para o verdadeiro local onde eles irão treinar dentro daquela residência. Então é interessante porque a partir desse momento vemos que eles estão em um santuário onde será realizado o ritual proibido de materialização do Akuma de Asta. É interessante porque o nosso querido Naruto mostra que ele tem que ter um objeto interligado que faz contato com o Akuma para materializá-lo naquele mundo. É interessante isso porque aparentemente é diferente da Tríade Negra. A gente vê que ele pode materializar o demônio naquele mundo. Era algo bem diferente antes de abrir o portal. Só com o objeto eles conseguem. Então é interessante isso. A gente vê que o Naruto tem acesso a 4 demônios. E a partir disso, ele fala que a conexão do Asta é muito profunda, ele não precisa de um objeto. Porque ele já deu o braço, o grimoário do Asta, onde possivelmente reside o Akuma, pelo menos é o que eu acredito, já são pontos que mostram a profundidade com o demônio. Então a partir desse momento, vemos que assim é feito o ritual, o Akuma é liberto, e o nosso querido vice-capitão fala, vença-o e pegue o poder para si, assim você poderá comandá-lo e usará o poder verdadeiro de um Akuma, concluindo o capítulo com hype. Sem dúvidas, ótimo capítulo para Black Clover, que eu deveria exaltar com vocês, porque capítulo fascinante, cheio de informação, capítulo delicioso que a gente aprecia e quer mais. Eu acho que sobre o Asta não tem muito mais o que ressaltar, o que eu posso falar é que cada vez mais vai se tornando mais evidente que o Akuma é do Grimoário, foi lá que ele é gerado, e acredito que agora ele pode se materializar pelo corpo do Asta, porque o garoto capiroto ficou meio
capiroto, porque ele fez o acordo, trocou o braço. Então esses são pontos que tornam a relação dele profunda, mas como o próprio Nahato falou, graças ao Grimoire e ao seu braço, mas o braço foi bem depois, ou seja, ele já tinha uma possível conexão profunda através do Grimoire. Por isso eu acho que o Akuma foi nutrido, gerado, está vívido, está permanecido lá naquele Grimoire. Digamos que é um selo para ele ficar lá. Não acho muito que ele foi para o corpo do Asta. Eu acredito que ele pode ter adentrado o corpo do Asta a partir do momento que o Asta começou a utilizar-se da Black Form. Mas, para todo caso, é o que eu acho. Eu acredito que, a partir disso, agora sim a gente vai para os pontos realmente mais interessantes, que são pontos que realmente foi mais evidente, possivelmente vai ser mostrado logo logo, não que o ponto do Asta não seja mostrado, acredito que vai ser mostrado também logo logo, mas falando sobre o ponto mais interessante com o Nahato. Eu acho que foi interessante a foto, o retrato da casa daquele nobre que ele disse citar, por conta de que aparentemente é a casa de sua família. Eu acho que o retrato mostrando o pai, a mãe e o possível irmão mais velho, ou talvez irmã, mas pelo porte da foto parece um irmão, é interessante porque o rosto não está sendo mostrado. E por que o rosto não está sendo mostrado? Porque aparentemente é um personagem que a gente já conhece. Seria o irmão do Nahato um membro da Tríade Negra? Talvez sim, talvez não. É uma possibilidade louca, mas você sabe que o senpai aqui é louco e ele cita tudo. Então, não duvidaria. Para todo caso, poderia o irmão do Nahato ter uma maldição? Também não duvidaria. Poderia o irmão do Nahato ser meio que um irmão gêmeo, muito parecido em aspectos físicos, por isso que não foi mostrado o rosto no momento atual? Talvez sim, talvez não. Lembremos, Tabata Sensei mostrou através da fala do Jack como se o mesmo já conhecesse o Nahato, e o Nahato disse que aquela pessoa já se foi. Então, possivelmente o Nahato ocupou o lugar do seu irmão como um cavaleiro mágico? Talvez sim, talvez não. Muito louco, mas é uma possibilidade. Para todo caso, eu acho que é interessante, quero que você lembre, 4 demônios, uma família composta de 4 membros. Não quer dizer algo? Eu acho que é interessante citar isso por conta de que muitos vão falar, como assim, Haru? O que você quer dizer com isso? Porque eu quero que vocês percebam, aparentemente o Nahato tem uma conexão profunda com um Akuma, que já foi citado, foi mostrado até o nome, um pouco da personalidade do demônio, só que acontece que esse é o seu Akuma principal, onde possivelmente ele consegue extrair mais do poder, e os outros 3 não são demônios que ele tem o poder total, porque talvez ele não possa fazer acordo com eles também de uma forma tão profunda. A gente viu que ele tem um contrato com esses, não é à toa que ele mostra os objetos que ele pode materializar, mas o que eu quero dizer é que ele não pode chegar no nível, talvez, de ter uma fusão como ele tem com o seu Akuma principal que já foi mostrado. Porém, ele tem uma conexão com esses Akumas, mas como ele conseguiu essa conexão? Teria sido Nahato uma vítima de um trágico experimento onde ele teve sacrifícios, mas ganhou poderes demoníacos? Nunca se sabe, mas é uma possibilidade. E o que eu quero dizer com isso? Então, o primeiro fato é que a sua família pode ter pesquisado em torno de maldições, poderes demoníacos, e assim aconteceu um trágico experimento onde eles tiveram sua vida perdida, mas assim eles tiveram acesso aos demônios e assim Nahato conseguiu dominá-los? Pode ser que sim. Também tem outra possibilidade que a sua família pode ter sido vítima de um trágico experimento onde eles acabaram se transformando em demônios. Pode ser também uma possibilidade. Assim explicaria o êxito e a facilidade do Nahato conseguir ter o controle sobre aqueles demônios. Mas, para todo caso, eu gosto de acreditar numa possibilidade muito bizarra, muito possível, muito louca, que é a família do Nahato ter sido vítima da Tríade Negra. E o que eu quero dizer com isso? Porque eu quero que você pense parte por parte comigo. A gente não sabe como Vanica, Zeno, Dante conseguiram o poder demoníaco. A gente não sabe como eles se tornaram hospedeiros. Então, é um ponto curioso, porque a gente não sabe o reino que o Nahato realmente foi a sua terra natal. A gente acredita que é Clover, mas não quer dizer que é. Então, com isso, possivelmente sendo do reino de Clover ou de qualquer outro local, talvez a Tríade Negra tenha entrado em contato, possivelmente a família de Nahato tivesse algum objetivo em específico para querer ter uma ligação sobre elos, informações, pesquisas demoníacas, e através disso eles fizeram experimentos para se tornarem hospedeiros. E a partir desse momento, vemos que os primeiros experimentos não deram certo. Ou seja, podemos dizer que talvez aqueles demônios mostrados tenham sido a família do Nahato que teve o corpo transformado em demônio. E assim a gente vê que Nahato foi o único sobrevivente. E assim a gente vê que a Tríade Negra conseguiu a chave, a solução para ganhar poderes demoníacos. Encontrou a solução. Pode ser que sim, pode ser que não, eu sei, é meio louco, é meio bizarro, mas explicaria muito o ódio do Nahato em torno da Tríade Negra, também explicaria como ele ganhou poderes demoníacos. Então, tem muitas possibilidades. Eu citei aqui as que eu pensei e refleti comigo mesmo, baseando-me nesse capítulo, e eu acho que
olhando o Naruto, a estética que foi mostrada nos capítulos anteriores, mostrando agora um pouco do lar possivelmente dele, digamos que aquele retrato, olhando os 4 demônios, uma família de 4 membros. Então, eu acredito que tem alguma ligação tudo isso, se é que você me entende. Mas é o que eu acredito, é o que eu acho. Também pode ser que eles tenham feito um experimento e a família dele foi morta por aqueles demônios e depois ele ficou poderoso e conseguiu dominá-los. Também é uma possibilidade que é um pouco mais fácil, talvez, de acreditar, mas eu gosto de acreditar que teve uma tragédia, que a família dele pode ter sido vítima, foi transformada, por conta de que eles não tiveram controle no acordo quando eles receberam o poder demoníaco. Eu gosto de acreditar porque assim você tá transformando um humano num hospedeiro de Akuma, e eu acho que Black ainda vai mostrar um pouco disso. Então, é interessante. É um assunto que é vasto, vai ser desenvolvido ainda conforme o Tabata Sensei nos mostrar, mas é o que eu acredito até o momento atual. Então, acredito que a partir disso eu falei um pouco sobre o que eu acredito que é o plot, a história trágica, triste de Naruto, e espero que ao menos tenha um pouquinho uma inspiração, algo parecido com o Tabata Sensei revelou o plot, a história dele, porque eu ficaria feliz de ver que uma dessas possibilidades tem, digamos que, envolvimento, ou é algo parecido, digamos que uma possível relação com a Tríade Negra, e por isso ele tem um ódio nutrido e ficou anos naquele reino. Para todo caso, isso até explicaria a facilidade que ele conseguiu se infiltrar na Tríade Negra, que daí ele não seria alguém que é um estranho, um inimigo. Então, também é uma possibilidade, mas não dá pra acreditar muito, né, nesse ponto, porque se ele foi do reino de Clover e estava infiltrado, possivelmente ele não mostrou a origem dele, mas pode ser que ele tenha feito um disfarce. Bom, para todo caso, vamos pensando com calma, e quando a gente tiver mais possibilidades, a gente vem aqui conversar, a gente vem raciocinar com calma e refletir. Para todo caso, acredito que agora vamos voltar aqui a falar um pouco sobre o Asta. Chegando em Asta, para já fazer uma possível conclusão e praticamente ter ressaltado tudo, eu diria que ou ele vence, ou ele vai ter o corpo dele roubado, é o que eu acredito, me baseando em pegada Shonen. Eu acho que é interessante porque a gente não sabe como vai ser a luta, qual vai ser o local, porque aquele santuário não é muito grande para uma batalha. A gente não sabe quem terá acesso às espadas, porque o Gurimboara que concede as espadas. Porém, pode ser que Asta tenha acesso ainda à antimagia e aos poderes demoníacos, mesmo o Aqua estando liberto temporariamente. Então, é um ponto curioso. A gente não sabe ainda bem ao certo isso. Pra todo caso, a gente fica pensando o que pode acontecer. Será um capítulo mais empolgante, tão bom quanto esse. Afinal, para o próximo capítulo de Black Clover, eu acredito que a possível batalha entre Asta e seu Akuma será interessante, porque pode ser que o Asta utilize-se da katana de seu capitão para enfrentar Akuma e as espadas que antigamente eram suas aliadas. Pode ser que a gente veja ainda o treinamento de Noari com os elfos, além de mais informações talvez em torno de Naruto, sobre os Akumas e sobre o próprio Asta. Para todo caso, você já sabe, lançando um novo capítulo, a gente lê e vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo, do próximo vídeo de Black Clover. Mata na!